Bom dia, alunos do nono ano. Para a nossa aula de língua portuguesa hoje, veremos orações subordinadas. Nós já começamos em uma primeira etapa as orações subordinadas substantivas. Hoje, nós trabalharemos as orações subordinadas adjetivas. Só para relembrar sobre orações subordinadas, são aquelas orações que são dependentes, onde uma oração vai depender da outra, da oração principal, para ter um sentido completo. As orações subordinadas adjetivas. Uma oração subordinada adjetiva é aquela que possui valor e função de adjetivo, ou seja, a que ele equivale. Onde a oração subordinada adjetiva, ela vai funcionar como adjetivo da oração principal. Observe o exemplo. Essa foi uma redação bem-sucedida. Nós observamos que a primeira oração, essa foi uma redação, ela tem valor de substantivo. Bem-sucedida já tem valor de adjetivo, pois está caracterizando a redação, que a redação foi bem sucedida. Note que o substantivo redação foi caracterizado pelo adjetivo bem sucedida. Nesse caso, é possível formarmos outra construção, a qual exerce exatamente o mesmo papel. Esta foi uma redação que fez sucesso. A oração principal, esta foi uma redação, e a oração subordinada a ela, que fez sucesso. Nós observamos que essa oração subordinada, ela não tem sentido isolada. Ela precisa da oração principal, esta foi uma redação, para que ela tenha sentido completo. Perceba que a conexão entre a oração subordinada adjetiva e o termo da oração principal que ela modifica é feita pelo pronome relativo que. Foi o que nós estudamos na nossa aula passada sobre os pronomes relativos. Que além de conectar ou relacionar duas orações, o pronome relativo, ele desempenha uma função sintática na oração subordinada. Qual é essa função? Ocupa o papel que seria exercido pelo termo que o antecede. Porque os pronomes relativos, eles servem para substituir um termo que já foi mencionado anteriormente. O pronome que tem essa função na oração subordinada. Vale lembrar um recurso didático para reconhecer o pronome relativo. Pode surgir a dúvida, professora, mas o pronome que? Ele pode ser conjunção ou pode ser um pronome relativo. Como é que eu vou aprender essa diferença? Tem aqui um macete. Quando o pronome que puder ser substituído pela palavra o qual ou os seus derivados, com certeza essa palavra que é um pronome. E quando não puder fazer essa substituição, o pronome que não é pronome, a palavra que não é pronome, já vai ser conjunção. Então, o pulo do gato, troco por o qual, é pronome. Não consigo trocar por o qual, não é pronome. Por exemplo, refiro-me ao aluno que é estudioso. Essa oração, ela tem o mesmo sentido, ela é equivalente a refiro-me ao aluno, o qual estuda. Como nós podemos fazer a substituição do que pelo o qual, esse que, ele é pronome. Formas de orações subordinadas adjetivas. Quando elas são introduzidas pelo pronome relativo e apresentam o verbo no indicativo ou no subjuntivo, as orações subordinadas adjetivas, elas são chamadas de desenvolvidas. Por que desenvolvidas?
porque apresenta um pronome relativo e o verbo está no modo indicativo ou no modo subjuntivo. Apareceu nessa forma, é a chamada de oração desenvolvida. Além delas, existem as orações subordinadas adjetivas reduzidas, ou seja, as que não são introduzidas por pronome, e o verbo ele vai aparecer em uma das três formas nominais, ou no infinitivo, gerúndio ou particípio. Por exemplo, ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Observem aqui o pronome que, fazendo dessa oração desenvolvida, adjetiva desenvolvida. Na segunda oração, ele foi o primeiro aluno a se apresentar. O verbo apresentar no infinitivo, o que constitui essa oração como reduzida, porque não aparece o pronome que e o verbo está em uma forma nominal, infinitivo. No primeiro período, há uma oração subordinada adjetiva desenvolvida, já que é introduzida pelo pronome relativo que e apresenta o verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Na segunda oração, há uma oração subordinada adjetiva reduzida de infinitivo. Por quê? Porque o verbo apresentar está no infinitivo. Não há pronome relativo e o verbo está no infinitivo. A proposta de atividade após a explanação desse conteúdo é atividade do livro de língua portuguesa, da página 126 à página 129. Bons estudos!